Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre função exponencial. Vamos lá? Então a função exponencial ela acontece quando a variável está no expoente. Se vocês observarem aqui, eu trouxe um tipo para vocês, ó, f de x igual a elevado a x, ela vai ter sempre essa carinha, tá? O domínio e o contradomínio, no caso a imagem, vai sempre ser os números reais. A gente possui uma condição para que essa função exista, e a condição, vou até colocar aqui, a nossa condição de existência vai ser o quê? Que a base, esse número que está aqui, sempre tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero, e também precisa ser diferente de 1. Trouxe alguns exemplos para vocês observarem como pode aparecer uma função exponencial. 3 elevado a x, meio elevado a x, olha aqui, vale número em forma de fração, vale número inteiro, vale número decimal, tá? 0,9 elevado a x, todas essas são funções exponenciais. O gráfico de uma função exponencial ela é uma curva que pode ser ou crescente ou decrescente, e todos os pontos da exponencial pertencem a essa curva. Para a gente determinar o gráfico, basta a gente substituir alguns valores e calcular. Por exemplo, eu escolho alguns valores para x, e daí eu calculo os valores de f de x relacionado a eles, tá? Ligando esses valores, eu determino então a minha curva da exponencial. Eu trouxe para vocês um primeiro exemplo de um gráfico. Olha lá, a primeira função exponencial f de x igual a 2 elevado a x. Primeira coisa que vocês têm que perceber é se realmente é uma exponencial. Ela obedece à condição de existência? Sim, olha aqui, a minha base 2 é um número que é maior do que zero, né? Ou seja, positivo, e além disso é diferente de 1. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer uma tabela aqui, tá? Então, de valores de x e de f de x, tá? Que no caso pode ser chamado de y também. Vamos pegar alguns valores negativos, o zero, positivo, tá? E vamos tentar desenhar. Então, por exemplo, eu posso escolher um x igual a menos 1, eu posso escolher o x igual a 0. O x eu sempre escolho, tá? Igual a 1, igual a 2. E aí, com esses valores calculados... Ah, professor, eu posso pegar número bem grande? Pode, mas talvez dificulta até o gráfico, tá bom? Então, eu pego números menores para facilitar no cálculo e no gráfico. Então, eu escolho os valores de x e aí eu vou calcular de f de x. E depois que eu calculo, o que eu vou fazer, meninos? Eu vou lá e vou desenhar o meu gráfico. Ó. Então, tá aqui o meu eixo x, aqui o meu eixo y, né? Então, tem alguns valores do x que eu escolhi, ó, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Os de y eu ainda não sei porque eu não calculei. Então, vamos começar calculando. Então, quem é o meu f de menos 1? Vamos substituir. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1, mas expoente negativo a gente não sabe resolver. Então, eu completo aqui com o 1 e vou inverter a minha fração. Quando eu inverto minha fração, meu sinal de negativo no expoente fica positivo. Daí eu sei resolver. 1 elevado a quanto? 2. Ou, perdão, 1 sobre quanto? 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, quando o meu x for menos 1, o meu f de x, que é o y, vai ser meio. Então, vou colocar aqui, ó, o 1, o meio deve estar aqui, né? Então, ó, menos 1 com meio, tá? Vamos ligar os pontos e marcar aqui. Tá? Aqui o primeiro valor. Depois nós vamos procurar o f de 0. Substituir x por 0. Vai ficar o quê? 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 a gente sabe que é 1. Então, o próximo tá aqui, ó. X valendo 0, y valendo 1. Tá aqui 1. Marcamos o próximo. Agora nós vamos para o próximo valor de x, que é o 1. Então, vamos calcular o f de 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, quando o meu x vale 1, meu y vale 2. Então, vamos ligar, ó, x valendo 1, meu y valendo 2. E, por fim, né, o último valor que nós vamos calcular é o f de 2. Então, substituo por 2. 2 elevado a 2, na verdade, é 2 vezes 2, que dá 4. Então, o 2 está aqui, o 4 no y, aqui é o 3, né? E aqui é o 4. Tá 3 e aqui tá o 4. Professora, eu preciso colocar mais valores? Se você quiser ficar inseguro com o gráfico, pode colocar, tá? Se não, com esses já dá pra gente fazer o desenho. E aí, o que a gente faz? A gente vai ligar os pontos, ó.
Observa que ele vai fazer uma curva. Opa. Sempre tá crescendo, tá? Aproximadamente, viu, meninos? E vem sempre pra cá também, ó. Então, essa curva que ele faz é uma função que a gente chama de função crescente. Por que que ela é crescente? Porque conforme o x está aumentando, ó, do menos 1 foi para o 0, depois para o 1, depois para o 2, então a gente foi aumentando os valores de x, o do f de x também foram aumentando, tá? Agora, outro exemplo para vocês. Construa o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Então, aqui a gente vai pegar o x, o f de x. Vamos escolher alguns valores, tá bom? Pode ser os mesmos? Pode, ó. Ou então, se você quiser pegar, tipo, menos 2, depois o menos 1. Vocês vão entender por que eu escolhi esses, tá? O 0 e o 1. Já já vocês vão entender. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai desenhar o gráfico. Então, nós vamos deixar aqui meu eixo x e meu eixo y. Tá, y. E aqui está o x. Então, vamos substituir os valores em f e descobrir, tá? Então, quem é o meu f de menos 2? Substitui por menos 2, vai ficar meio elevado a menos 2, mas expoente negativo a gente não sabe resolver. O que a gente faz? Inverte a nossa fração. Então, ao invés de 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, e aí o meu expoente que era negativo fica positivo. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, e 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Então, ó, o primeiro ponto é o x menos 2, né? Então, x menos 1 tá aqui, x menos 2 tá aqui, com y igual a 4. 1, 2, 3 e 4. Tá aqui, ó, menos 2 com 4. Aproximadamente, tá, meninos? Porque essa caneta não fica muito boa de fazer, não fica muito bom de fazer os gráficos, tá bom? Então, vamos continuando. Agora, a gente vai calcular o f de menos 1. O que é o f de menos 1? Substituir o x por menos 1. Então, vai ficar meio elevado a menos 1. Expoente negativo a gente não sabe resolver, então a gente inverte a fração e aí o expoente fica positivo. 2 dividido por 1 é o próprio 2. E 2 elevado a 1 é o 2. Então, é o menos 1 do x com o 2 do y, tá? Então, aqui está o 1, aqui está o 2. Então, menos 1 com o 2. Tá? Agora, a gente vai substituir por 0. O 0 é o mais fácil, né? Porque qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Então, meio elevado a 0 deu 1. Então, ele vai... 0 do x está aqui, 1 está aqui, então ele passa por aqui. Agora, o 1. Então, meu x igual a 1 está aqui, né? Então, vamos substituir, vamos ver o meu f de 1. Então, meu f de 1, substituindo, vai ficar o quê? Meio elevado a 1, e meio elevado a 1 é o próprio meio. Então, se o 1 do y está aqui, o meio, né, a metadinha deve estar por aqui, mais ou menos, com o 1 que vai estar aqui. Então, agora a gente liga os pontos, então a gente sabe que essa é uma função que ela vem lá de cima, ó. Vem caindo, caindo. Então, esse aqui é mais ou menos o desenho dela, tá? É um desenho, um esboço, um desenho aproximado. E nessa função, a gente percebe que ela é o quê? Ela é decrescente. O que significa que a função é decrescente, meninos? O valor de x está aumentando, ó, veio de menos 2 para menos 1, para 0, para 1, assim foi indo, né? Enquanto que os valores de y foram diminuindo, ó, de 4 ele foi para 2, para 1, para meio. Então, o x aumentou, o f de x diminuiu, então ela é decrescente. Mas será que toda vez, para eu saber se uma função é crescente ou decrescente, eu vou ter que desenhar o gráfico? Não, não vai precisar de desenhar todas as vezes, tá? É só vocês olharem o quê? A base da minha função. Se a minha base A for maior do que 1, ela vai ser crescente. E se a base for entre 0 e 1, vai ser decrescente. É verdade, olha aqui, o meio, que é a mesma coisa que 0,5, não é um número que está entre 0 e 1? E a minha função foi decrescente, olha esse, o 2.
não é um número que é maior do que 1, então a minha função foi crescente. Eu coloquei aqui para vocês o mesmo gráfico as duas, para vocês observarem, olha só, como que a minha f, que é 2 elevado a x, vai crescendo, enquanto que a outra, que é 2 elevado a menos x, vai decrescendo, vai diminuindo, tá? Agora, meninos, nós vamos fazer no mesmo plano cartesiano vários gráficos para vocês observarem o que acontece. Então, a gente vai fazer o gráfico da função 2 elevado a x, 3 elevado a x e 4 elevado a x, tá bom? Vocês vão... 2 elevado a x a gente nem precisa calcular, porque nós acabamos de fazer. A gente pode vir aqui, tá? E pegar o gráfico dela, olhar no gráfico dela e a gente faz os outros. Então, vamos começar. Então, com a 2 elevado a x, ó, eu vou marcar aqui alguns pontos, tá? Então, aqui eu tenho meu plano cartesiano, ó. Aqui está o meu y. E aqui está meu x. Pronto, né? Então, a gente vai precisar de alguns valores para x. Então, por exemplo, o x valendo 1. Deixa eu só pegar a borrachinha aqui para eu apagar. Vamos colocar um pouquinho mais para frente. Pronto. Aqui, agora ficou melhor. Vamos lá. Então, aqui eu tenho um x valendo 1. Aqui tem um x valendo 2. Aqui 3. Aqui 4. Vou colocar aqui, tá? O menos 1. Menos 2. E aqui o y, tá? Então, ó, meu y valendo 1. Valendo 2. 3. 4. Então, a primeira que nós vamos desenhar, que a gente já usou, é o 2 elevado a x. Então, se vocês quiserem, é só a gente voltar lá no outro gráfico pra gente lembrar. Então, quando era menos 1, ela passava aqui, o menos 1 era junto com o meio, né? Que tá aqui, mais ou menos. Depois ela passava por aqui, o 1 era com o 2 e o 2 era com o 4. Então, só pra gente mais ou menos relembrar. Então, esse daqui era o gráfico da nossa função 2 elevado a x, tá? Depois o 3, ela ia lá com o 8, ó. Se a gente quiser marcar, tá aqui o 8. 6, 7, 8. Então, ó, o 3 com o 8, ela ia subir até aqui. Então, esse daqui é o nosso gráfico da função 2 elevado a x. Agora, nós vamos fazer da função 3 elevado a x, tá? Deixa eu ver se eu chamei ela de g de x. Foi g de x. Então, nossa g de x vai ser 3 elevado a x. Então, a gente vai substituir alguns valores do mesmo jeito, tá? Então, se eu pego, por exemplo, o menos 1, vai ficar 3 elevado a menos 1. A gente não sabe resolver expoente negativo, então, completo com 1 inverto. Então, isso daqui invertido vai ficar 1 sobre 3, o expoente negativo fica positivo. Então, é o próprio 1/3. Então, com menos 1 com 1/3 ia estar mais ou menos aqui, embaixo. Depois, se eu pego o meu g igual a 0, vai ficar 3 elevado a 0, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, ele vai passar por esse ponto aqui também, tá? Depois, eu vou pegar o g igual, o x, perdão, igual a 1. Isso aqui vai ficar 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Então, quando o meu x for 1, ele vai lá com o 3 agora, tá? Ele vai passar por aqui. E depois, nós vamos pegar o x igual a 2, né? Vai ficar 3 elevado ao quadrado. Quando o meu x for 2, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 9 está aqui. Então, quando o x for 2, ela vai passar aqui no 9. Então, vai ser alguma coisa assim. Vamos ligando os pontos. Vem pra cá. Daqui ele vai vir pra cá. Então, esse daqui é a nossa 3 elevado a x. E agora, a outra que eu chamei de h, né? h de x, que vai ser 4 elevado a x, tá bom? Então, vamos fazer ela. Então, h de x, que vai ser 4 elevado a x. Então, se eu substituo, por exemplo, um valor negativo, como menos 1, vai ficar 4 elevado a menos 1. Nós vamos ter que inverter, né? Completo aqui com 1, inverte a fração, porque expoente negativo a gente não sabe. Aí, ele transforma em positivo e vai ficar 1/4. 1/4
bem pertinho do zero, né? 0,25. Se eu vou substituir depois por zero, né? A gente sabe que 4 elevado a zero, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, ele também vai passar pelo 1, bem aqui. Quando eu substituo agora pelo 1 positivo, vai ficar 4 elevado a 1, que é o próprio 4. Então, ó, o 1 com o 4, então ele vai estar passando aqui. E depois a gente vai substituir por 2, vai ficar 4 elevado ao quadrado, que vai dar 4 vezes 4, que vai dar 16, mamãe. Então, vamos ver onde está o 16. 10, 11, vamos colocando. 10, 11, 12, depois 13, 14, 15, 16. O 16 vai estar aqui, então o 2 vai ser com o 16. 2 com 16 ele vai passar aqui. Então, o gráfico vai ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Daqui. Ele passa aqui e daí ele sobe com tudo mesmo. Pra ir lá em cima. O que eu quero que vocês observem, meninos? Peraí que a caneta não tá aí. O que eu quero que vocês observem, então, com esses gráficos que eu fiz? Esse aqui seria o 4 elevado a x, né? Vou colocar aqui só pra gente saber. Olha só, base 2, como foi o gráfico? Base 3, como foi o gráfico? Base 4, como foi o gráfico? Quanto maior for a nossa base, maior o número que tiver aqui, mais inclinado vai ser o gráfico, tá vendo? Mais próximo do eixo do y ele vai passar. Eu fiz esses 3 gráficos tudo no mesmo eixo para vocês perceberem isso, tá? Que a base, o valor que está na base, ele comanda a inclinação do gráfico, ou mais inclinado ou menos inclinado, tá? A outra coisa que a gente pode perceber, olha aqui, todos eles passam pelo ponto 1, todos eles vão passar por aqui. Então, ó, os gráficos passam sempre por esse ponto, que é o ponto x valendo 0 e y valendo 1. Elas não cortam o eixo do x, nenhuma delas cortaram, olha lá, nem os outros que nós fizemos. E os valores de y sempre são positivos, tá? Agora, a gente está falando disso daí, sempre a gente está relacionando com a função básica. Qual que é a nossa função básica? F de x é igual a elevado a x, tá? Só que a gente pode ter outros tipos de funções. A gente pode ter construções de gráfico, por exemplo, que a gente soma um valor a ela, como, por exemplo, f de x igual a elevado a x mais b, ou subtrai, pode ter alguma coisa assim também, ax menos b, ou eu multiplico, eu posso ter um b que multiplica o a elevado a x, ou até mesmo dividindo, ó, eu posso ter um a elevado a x dividido por b. Então, agora nós vamos aprender como que a gente faz esse tipo de gráfico, tá? Então, olha lá, construo o gráfico da função f de x igual a 3 mais 2 elevado a x. Na verdade, vocês vão observar que ele é o próprio gráfico da 2 elevado a x, mas eu vou fazer o que com ele? Vou somar 3 unidades. Então, o gráfico da 2 elevado a x a gente já sabe, né? Então, como que é? Ele passa aqui no 1. Depois, quando o meu x vale 1, ele vem aqui no 2. Então, ele passa por aqui, ele passa por aqui. Quando o meu x for 2, ele ia no 4, não era assim? Então, 3, 4. O 2, ele ia com o 4, era desse jeito, não era? Mas agora, o que eu tenho que fazer nesse gráfico básico? Eu tenho que somar 3 unidades. Então vamos lá. Então, quando, por exemplo, antes o meu x valia 1, então, ó, quando o meu x valia 1, o que acontecia? Então, eu posso até substituir, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou colocar aqui, substituir 2 elevado a 1 vai ser o próprio 2, e 3 mais 2 vai ser 5. Opa, 3 mais 2 vai ser 5. E é verdade, olha aqui. Antes ele ia passando no 1, ele ia passar pelo 2, agora ele vai passar pelo 5. Por quê? Porque eu tenho que somar 3 unidades. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai passar agora por aqui. Antes ele não passava aqui no ponto 1, agora ele tem que somar 3 unidades. 1 mais 3, 4. Então, ele vai passar por aqui. Então, agora o meu gráfico da minha exponencial vai passar por esses pontos novos, tá? Ó.
Então, onde que ele vem? Ele passa aqui no 4, no 5. Antes ele não passava aqui, ó, 2 com 4. Agora eu tenho que somar 3 unidades. 4, 5, 6, 7. Então, 5, 6, 7. Então, agora o 2 com o 7. Então, ele vai passar por aqui. Ou seja, meninos, é o mesmo gráfico, só que o que acontece com ele? Ele está deslocado 3 unidades para cima. E se eu tivesse, no caso, tendo que deslocar para baixo, ou seja, subtraindo? É a mesma coisa, ó. Como que é o gráfico do 3 elevado a x? Vocês podem pensar, o 3 elevado a x a gente já fez. Ele passava aqui pelo ponto 1. Depois, quando o meu x valia 1, ele ia lá no 3. Então, 2, 3. Então, era aqui, 1 com 3. Depois, quando o meu x valia 2, ele ia com o 9, ligava com o 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 2 era com o 9. Então, era aqui. Esse era o meu gráfico do 3 elevado a x, passava por esses pontos. Agora, o que eu tenho que fazer com esses valores? Eu tenho que subtrair 2 unidades. Então, desloco ele 2 unidades para baixo, tá? Então, aqui, ó, ao invés de ser no 9, 2 unidades para baixo vai ser o quê? No 7. Então, ele não vai passar mais nesse ponto. Agora, ele vai passar aqui no 7. Então, antes ele passava aqui no 3, ele não vai mais passar nesse ponto. Ele vai passar 2 unidades para baixo, tá? Aqui. Antes ele passava aqui no 1, agora ele não vai mais passar, ele vai ter que passar 2 unidades para baixo. Então, ele vai passar aqui no menos 1. Ou seja, então, meu gráfico vai ser alguma coisa... Vai ser alguma coisa parecida com... Deixa a professora fazer para vocês. Então, vai ser alguma coisa assim. Ele vai vir daqui, passa pelo menos 1... Passa aqui no 1, sobe bem rápido e grande até no 7, tá? Então, ele vai ter mais ou menos esse desenho aqui. E por que ele fez isso mesmo? Ele não é mais o gráfico do 3 elevado a x. Ele é o gráfico do 3 elevado a x, só que deslocado 2 unidades para baixo. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Vocês podem me procurar, tá? Até mais!